bom? Professor Pablo, seu professor de Geografia, e mais uma aula ao longo dessa nossa caminhada rumo à aprovação em concurso público, a nossa caminhada rumo ao projeto que nós montamos para fins de carreiras policiais, seja Polícia Militar do Amazonas, seja Polícia Civil do Amazonas, rumo a esse nosso objetivo. Tá? Então, mais uma aula de geografia para que nós possamos entender uma outra parte da geografia ou mais um fragmento da geografia, mais especificamente a parte de fuso horário, que geralmente é comum em prova. Mas, claro, nesse caso, eu vou deixar bem claro que apesar da nossa aula ser voltada para na verdade, a geografia para concurso público em carreiras policiais, cujo objetivo seria Polícia Militar do Amazonas, Polícia Civil do Amazonas ou até mesmo Bombeiro Militar do Amazonas, porque nós temos questões que envolvem a geografia, tá certo? Deixar bem claro que é uma geografia voltada para geografia do Brasil, tá? Mas assuntos como cartografia, que nós vimos na aula anterior, e até mesmo fuso horário, que é o assunto da aula de hoje, não tem como não citar um pouco, tá, de fuso horário no âmbito geral, porque para que nós possamos entender fusos horários no Brasil, nós temos que entender um pouco do assunto de maneira geral, beleza? Então vem comigo que nós temos mais uma aula pela frente. Vem comigo. Então, senhores, para que nós possamos entender, tá, o sistema de fusos horários, mais especificamente no Brasil, é importante, tá, que antes de o assunto ser direcionado geralmente diretamente a fusos no Brasil, é importante que nós possamos entender como funciona o sistema de fuso horário, tá certo? Quando eu falo em fuso horário, é importante que você entenda que, de modo geral, tá? De modo geral, a Terra faz dois movimentos, o movimento de translação e o movimento de rotação, beleza? Quando se fala, senhores, em movimento de translação, é o movimento que a Terra faz em torno do nosso astro maior, que é o Sol, tá certo? E para fins de sistema de fuso horário, esse movimento não nos interessa, a não ser quando nós formos estudar estações do ano. Aí sim, eu vou precisar do movimento de translação. Mas para fins da nossa aula de hoje, para que nós possamos entender o sistema de fuso horário, um desses movimentos me interessa, mais específico, que é o movimento de rotação, aquele que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, tá certo? Então, bora buscar a nossa base da matemática. Quantos graus, tá, tem uma volta completa? 360 graus. Tá? E a Terra, Pablo, faz esse movimento completo, ou seja, um movimento completo em torno do seu próprio eixo, em quantas horas? Tá? 24 horas. Claro que não são 24 horas exatas, senhores, são 24 horas aproximadamente, um pouco menos, 23 horas, quase chegando nas 24, mas para fins de facilitar cálculos, tá, nós vamos colocar como se fosse 24 horas. Quando eu for falar de ano bissexto, tá, mais à frente eu vou explicar para vocês detalhadamente, mas para fins de compreensão do cálculo de fuso horário, 24 horas e acabou. Então vem comigo porque o cálculo é muito simples, tá certo? Eu vou ter, tá, uma volta completa 360 graus, a Terra faz esse movimento em 24 horas, logo 360 dividido para 24, 15 graus, aqui eu vou ter 360, não sobra nada. Então significa, senhores, vou colocar de vermelho para destacar, que a cada 15 graus, atenta bem, 15 graus de longitude, eu vou ter uma hora, ou seja, 60 minutos. Ou seja, pessoal, para cada 15 graus
de longitude, e você já pegou aula de cartografia, eu tenho certeza que você não esqueceu, tá? A longitude é a distância de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich, que vai para leste ou para oeste. Eu creio que você ainda lembra disso, você já assistiu a aula de cartografia. Então, a cada 15 graus de longitude, eu vou ter 1 hora, ou seja, 60 minutos. Então, senhores, a cada 15 graus me deslocando para leste ou 15 graus para oeste, eu vou ter horas a mais ou horas a menos. Beleza? Tranquilidade até aí? Então, a primeira coisa que você tem que entender é, tá? Pablo, numa questão eu estava resolvendo e vi que ela perguntava sobre as faixas ou os fusos horários, quantos graus equivaliam a uma faixa ou uma zona de fuso horário. Então, senhores, não esqueçam, a cada faixa ou zona horária ou zona de fuso horário, eu vou ter 15 graus, que equivale a exato 1 hora. Beleza até aí? Tranquilidade? Então eu pego 15 graus, 1 hora. 24 faixas ou zonas de fuso horário com 15 graus, vou totalizar o movimento completo de rotação, o movimento completo da Terra em torno do seu próprio eixo. Então, a primeira informação que eu quero que você guarde dessa aula é: cada faixa ou zona de fuso horário, senhores, eu vou ter 15 graus de longitude. Aí vem a parte seguinte da nossa aula. Pablo, o sistema de fuso horário, ele tem início onde mesmo? Galera, lá na aula de cartografia você entendeu, tá? Que o sistema de fuso horário, o meridiano que divide a Terra em dois hemisférios, para leste ou para oeste, é o meridiano de Greenwich. Então, a partir dele, eu vou ter o início do sistema de fuso horário. Ele é a referência. Beleza? Não esquece disso, ele é a referência. Então, senhores, a partir do meridiano de Greenwich, eu vou ter 12 fusos para leste, tá? E 12 fusos para oeste, totalizando os 24 fusos ou 24 horas do sistema de fuso horário. E cada fuso com 15 graus de longitude, tecnicamente falando. Beleza? Tranquilo até aí? Deu para entender? Beleza, vamos lá, que ainda não acabou, vai ter muita aula pela frente. Beleza, galera, então nesse caso, só para que você entenda, fusos horários no Brasil, essa é a base de raciocínio para que você venha resolver qualquer questão sobre fuso horário, inclusive as provas que iremos fazer nos concursos que estão por vir, tá? Que seriam sobre geografia do Brasil e fusos horários do Brasil, mas não tem como você resolver uma questão dessa natureza sem essa base. Agora ficaria, Pablo, como é que funciona a situação dos fusos horários no Brasil? Quantos fusos horários nós temos no Brasil? Senhores, para início de conversa, nós temos que entender que o Brasil apresenta uma considerável extensão longitudinal e latitudinal. Beleza? O Brasil é grande de norte a sul, latitudinalmente falando, e o Brasil é muito extenso de leste a oeste, oeste a leste, tá certo? Ou seja, o Brasil é gigantesco no que se refere ao âmbito longitudinal, tá? Latitudinal, nesse momento, para fins de estudo de fuso horário, não nos interessa. O que nos interessa nesse momento é justamente as distâncias ou a grandeza territorial do Brasil no que se refere ao aspecto longitudinal, ou seja, o Brasil de oeste a leste, de leste a oeste. Beleza? Tranquilidade? Então, senhores, o Brasil é gigantesco. Então, Pablo, hoje, se caísse numa pergunta de concurso público, quantos fusos horários tem o Brasil? Qual seria a resposta correta? Senhores, você deve marcar, sem sombra de dúvidas, que hoje, em 2021, o Brasil conta com 4 fusos horários. 3 fusos continentais e um fuso oceânico, que abrange as nossas ilhas oceânicas, ou seja, a nossa possessão, tá? A ultramarina, tá? Que são as ilhas, como por exemplo, Fernando de Noronha, tá certo?
Tá? Essas ilhas, as nossas ilhas oceânicas correspondem a um outro fuso horário, que na verdade seria o nosso primeiro fuso horário. Então, vamos responder algumas questões que possam gerar dúvida para você nesse momento. Atenta para a imagem que vai estar aparecendo na tua tela nesse momento, tá certo? E nesse momento você observa, tá, os fusos horários do Brasil atualizados, tá certo? Atualizados, não esqueça disso, 2021. Então, senhores, observa bem, tá? Para início de conversa, todo o território brasileiro, observa nessa imagem que vai aparecer na tua tela nesse momento, tá? O Brasil, na verdade, todo o continente americano, mas vamos falar de Brasil, que nos interessa, tá? Todo o território brasileiro encontra-se a oeste do meridiano de Greenwich, tá certo? Então, senhores, se o meridiano de Greenwich, tá, é o responsável pelo início do sistema de fuso horário e o Brasil está totalmente a oeste de Greenwich, então, senhores, primeira coisa que você deve guardar em mente: todos os fusos horários do Brasil encontram-se atrasados em relação a Greenwich. Então, volta para cá. Não esquece, todos os fusos horários do Brasil estão atrasados em relação a Greenwich. Por que eu quero que tu grave isso? Porque isso já foi cobrado em prova. Então, não esquece dessa parte, beleza? Então, Pablo, se todos os fusos horários do Brasil estão atrasados em relação a Greenwich, qual o primeiro fuso brasileiro? Tá? E quantas horas este fuso vai estar atrasado em relação a Greenwich? Senhores, o nosso primeiro fuso horário corresponde, tá, ao nosso fuso oceânico, que abrange as ilhas oceânicas brasileiras. Tá? Então, senhores, este fuso, que é o primeiro fuso brasileiro, ele vai estar a menos 2 horas de Greenwich, ou seja, ele vai estar 2 horas atrasado em relação a Greenwich. Tá? Aí nós vamos ter o segundo fuso brasileiro, que vai estar a menos 3 horas de Greenwich, o quarto fuso brasileiro, tá? O terceiro fuso brasileiro, que vai estar a menos 4 horas de Greenwich, e o quinto fuso brasileiro, tá? Tá certo. O quarto fuso brasileiro, que vai estar a menos 5 horas, tá? Então, senhores, tranquilidade, alguma pergunta? Agora, senhores, eu quero que vocês entendam uma coisa. Com certeza, vocês já ouviram que determinados lugares apresentam horas adiantadas, determinados lugares apresentam horas atrasadas. Com certeza vocês já ouviram falar. Agora vamos tentar entender como é que funciona isso. Senhores, imagina que isso aqui seja o planeta Terra. Tá? Nós vamos ter o meridiano de Greenwich, que seria o 0 grau longitudinal, tá certo? Para este lado eu tenho, tá, 180 graus de longitude leste, e para este lado eu vou ter 180 graus de longitude oeste. Lembra da aula de cartografia que eu falei que leste também pode aparecer com a letra E de east, e o O também pode aparecer algumas questões como W de west, beleza? Então eu vou ter 180 graus para leste, 180 graus para oeste. Isso aí você não pode esquecer. Tá, agora vamos tentar entender uma situação bem simples, muito simples, tá certo? Senhores, o movimento de rotação, tá, ele ocorre de oeste para leste. Movimento de rotação. Logo, o Sol aparentemente se movimenta de leste para oeste. É o chamado movimento aparente do Sol. O movimento aparente do Sol, sim,
Porque o Sol apenas aparenta se movimentar, o Sol não se movimenta, como os senhores bem sabem. A Terra, que graças ao movimento de rotação, faz com que aparentemente o Sol se desloque, mas o Sol está paradinho ali. Somos nós que estamos nessa nave chamada planeta Terra, somos nós que nos movimentamos, beleza? Então, senhores, atenta bem, graças ao movimento de rotação que ocorre de oeste para leste, tá certo? O Sol aparenta se movimentar de leste para oeste. Então, essa informação que eu vou te dar agora, você não esquece, guarda com você no seu coração, tá certo? Senhores, sempre, qualquer localidade, em qualquer questão que venha a cair para você, tá? Que se encontre a leste, ela vai estar com horas adiantadas, tá certo? Então, sempre, localidades que estão a leste terão horas adiantadas. Automaticamente, localidades que se encontram em oeste teriam horas atrasadas. Beleza? Então, a primeira coisa que você deve lembrar: a Terra gira no sentido oeste-leste. Isso faz com que o Sol aparentemente se movimente de leste para oeste. Isso faz com que localidades que se encontram a leste terão horas adiantadas. Localidades que se encontram a oeste terão horas atrasadas. Então, a cada 15 graus de longitude leste, eu vou ter uma hora a mais. 15 graus por quê? Lembra do início da nossa aula? Nós vamos ter cada faixa ou zona de fuso horário correspondendo a 15 graus de longitude, que equivale a uma hora, ou seja, 60 minutos. Então, a cada 15 graus, a partir de Greenwich, tá, de longitude leste, eu vou ter uma hora a mais, uma hora adiantada. A cada 15 graus de longitude oeste, eu vou ter uma hora a menos, ou seja, horas atrasadas, uma hora atrasada. Beleza? Tranquilo até aí? Acompanhe essa imagem que vai estar aparecendo para você na tua tela nesse momento, tá? E nessa imagem você vai ter essa mesma explicação de maneira bem simples, tá? Nessa imagem você vai ver que localidades que se encontram a leste terão horas a mais, localidades que se encontram a oeste vão ter horas a menos, tá certo? Tudo isso porque o Sol aparenta se deslocar de leste para oeste, tá? Devido ao movimento de rotação que ocorre no sentido oeste-leste. Até aí, tranquilo? Beleza? Então vem comigo. Senhores, e acima de tudo, trabalhar um assunto para nós finalizarmos essa nossa aula de hoje, tá? Para nós entendermos, Pablo, e o tão falado horário de verão. Senhores, algumas coisas vocês devem entender sobre o horário de verão. A primeira coisa, mas claro, que os senhores com certeza já sabem qual a finalidade do mesmo. Mas, para quem não sabe, vamos lá, minha função aqui é essa, te esclarecer algumas coisas. Se alguma questão de vestibular, concurso público que seja, te cobrar qual a finalidade do horário de verão, não tenha medo, não tenha dúvida em responder. Economia de energia. Tá certo? Então, senhores, acredita-se que para aproveitar em período de verão, já que o sol se põe uma hora depois, aproveita-se essa uma hora a mais de iluminação natural para fins de economizar energia. Pablo, o Brasil sempre adotou horário de verão? Não. Tá? O horário de verão ele começou a ser adotado com Getúlio Vargas, tá certo? E a pergunta que não quer calar, ainda existe horário de verão hoje? Não. Desde 2019, né, o atual governo ele não achou necessário, tá? Ele achou que o horário de verão gerava mais prejuízo do que benefício, então foi extinguiu-se o horário de verão. Então, a pergunta, o que cai em concurso público? Qual a finalidade do horário de verão? Vocês já sabem, economizar energia, tá certo? E como funcionava o horário de verão? Isso já caiu em questão de vestibular, tá? Quando chega o período do horário de verão, eu atraso o relógio em uma hora ou eu adianto o relógio em uma hora? Você adianta o relógio em uma hora, beleza? Então, adianta-se o relógio, ou nesse caso, adiantava-se, para nós que nós não temos mais, para fins de
economia de energia, tá certo? Então, desde 2019, o Brasil já não conta mais com um horário de verão, tá certo? Foi extinto. O atual governo achou não mais necessário, gerava mais prejuízo do que benefício, então foi extinto o horário de verão. Beleza? Tranquilidade? Então observe esse mapa que vai estar aparecendo para vocês agora, nesse momento, tá? Então, hoje, o Brasil apresenta essa característica de fusos horários. Observa mais uma vez, nosso primeiro fuso oceânico e os 3 fusos continentais, sendo o primeiro fuso continental, o segundo brasileiro, né? Então, esquece o fuso continental, bora falar de fuso brasileiro. O segundo fuso brasileiro, correspondendo à nossa hora oficial. O terceiro fuso brasileiro, que é a nossa hora aqui do Amazonas, tá certo? E o quarto fuso, que pega o extremo oeste do Amazonas e pega o Acre. Beleza, galera? Tranquilidade? Sabendo disso, bora ver como é que isso pode cair. Esse assunto pode cair numa questão de concurso público. Atenta comigo, por favor. Abre tua apostila, tá? Abre a tua apostila, por favor, na questão número 8. Deixa eu ver qual página seria essa, tá? Apostila de cartografia e fuso horário, tá certo? Página 8 também, diga-se de passagem. Página 8, questão 8, tranquilo? Atenta comigo aí, por favor, tá? Vamos lá. Atenta comigo, a questão vai estar aparecendo na tua tela nesse momento. Os fusos horários são uma convenção internacional que possibilita as pessoas de todos os países a adotarem um padrão de horário, utilizando como referência, beleza? Então vamos lá. Vamos à pergunta. Sendo 13 horas a 120 graus de longitude leste, em que horas serão a 165 graus de longitude leste? Volta para cá, concurseiro. Atenta que nessa questão o elaborador colocou leste com a letra L. E eu te falei que isso poderia aparecer. Em algumas questões pode aparecer o leste com a letra L ou com a letra E. Isso eu venho te falando desde cartografia, então não esquece, beleza? Bora resolver essa questão. Vamos lá. Vamos imaginar, separar a lousa aqui, para não confundir. Digamos que este seja o meridiano de Greenwich, o 0 grau longitudinal, beleza? O 0 grau longitudinal. A localidade que se encontra em 120 graus leste, tá? Nessa localidade o relógio está marcando 13 horas. Então vamos lá, digamos que 120 graus leste esteja aqui. 120 graus leste. Então, nesta localidade, senhores, o relógio vai estar marcando 13 horas. Vem a pergunta. Quando em 120 graus leste o relógio estiver marcando 13 horas, numa outra localidade, a 165 graus leste, que horas o relógio estaria marcando? Concurseiro, atenta para o que eu vou te falar. Atenta bem. Guarda essa informação contigo. Quando numa questão de concurso, aparecer localidades no mesmo hemisfério, que é o caso dessa questão em si, a localidade que está marcando 13 horas está em 120 graus leste. A localidade que ele quer saber que horas o relógio estaria marcando está a 165 graus também leste. Então o que eu tenho aí? Duas localidades que se encontram no mesmo hemisfério, hemisfério leste. Quando duas localidades estiverem quando duas localidades estiverem no mesmo hemisfério, para eu saber a diferença de horário entre as duas localidades, é só você subtrair o valor das longitudes. Então, atenta para cá. Pablo, eu quero saber a diferença de horário entre essa localidade que está a 120 e essa localidade que está a 165. Eu sei que as duas estão no mesmo hemisfério. O que eu faço? Subtrai o valor das longitudes. 165 menos 120, porra, galera, não preciso nem fazer esse cálculo muito complexo. Isso é o mesmo que, vamos colocar aqui embaixo,
45 graus. Se a cada 15 graus eu tenho uma hora, 45 graus, eu vou ter 3 horas. Ou seja, 45 graus, concurseiro, é a mesma coisa que 3 horas. Ou seja, a diferença de horário entre a localidade que está a 120 graus e a localidade que está a 165 é uma diferença de 3 horas. Agora, atenta bem. A localidade que está a 165 graus não se encontra a leste da que está a 120? Localidades que estão a leste não estão com horas adiantadas, eu já comentei isso anteriormente nessa mesma aula. Então, senhores, a diferença é de 3 horas. E a localidade a 165 graus está a leste, ela vai estar com 3 horas a mais ou 3 horas a menos. Não é tão difícil de raciocinar, sendo que eu acabei de falar, 3 horas a mais. Localidades a leste estão com horas adiantadas, localidades a oeste atrasadas. Como esta localidade está a leste desta, ela vai estar com 3 horas a mais. Então, o que eu faço? 13 mais 3 é igual a 16 horas. Então, significa, senhores, que a localidade que está a 165 graus leste, no momento em que em 120 vai estar marcando 13, em 165 o relógio vai estar marcando 16 horas. Então, você marcaria sem medo a letra C. Tranquilo? Deu para entender, galera? Tranquilidade? Dá para se enrolar numa questão dessa? Acredito que não. Então, senhores, por hoje eu encerro. Claro que a apostila de vocês está cheia de questões para que os senhores possam resolver, tá certo? Não tem questões de elevado grau de complexidade, como eu falo para vocês. Eu não vou passar para vocês questões a nível de SpaceX, se a prova que nós temos em mente, tá, são provas a nível de polícia militar, provas a nível de polícia civil. Então, senhores, eu sempre vou passar para vocês questões dentro da realidade que vocês enfrentarão. Essa é uma questão típica de uma prova de uma questão que poderia cair na tua prova, tá? Então eu sempre falo, disciplina, mantém o teu estudo todo organizado. Eu sei que nos dias de hoje é complicado, e eu sei, porque eu sou concurseiro, assim como você, além de professor, eu também estudo pra caramba, tá? É difícil, você tem contratempos, mas tenta manter organizado. E galera, não esquece, principalmente você que é meu aluno, tem acesso direto comigo. Resolveu uma questão, não entendeu, bate foto da apostila se tu imprimiu, ou printa a apostila na tela do teu celular, se é por aí que você estuda, me manda. Se eu não responder na hora, pode ter certeza que eu estou ocupado, mas assim que eu desocupar, eu olho as minhas redes sociais, seja WhatsApp, seja Facebook, seja Instagram, e eu vou estar sempre olhando para vocês. Eu vou estar sempre olhando as dúvidas e respondendo. Se houver necessidade, eu gravo um vídeo, tá, explicando a questão aqui na lousa, tá? Faço uma chamada com vocês, mas o que importa é que vocês têm com quem contar, vocês têm apoio. E é nesse momento que eu me disponibilizo com os senhores. Beleza? Tranquilo? Então até uma próxima, galera. Valeu!